Olá, boa noite! Seja muito bem-vinda e bem-vindo à Semana de Aquecimento da Jornada da Educação Infantil, um novo olhar, evento pedagógico realizado pela Pedagogia Sonora. Meu nome é Christian Félix e eu sou o criador do método Pedagogia Sonora. Bom, a jornada acontecerá na próxima semana, nos dias 29 e 30 de maio, segunda e terça, e quinta-feira, dia 1º de junho, às 20 horas. O evento é 100% gratuito, 100% pedagógico e online. Para você poder se inscrever, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição dessa aula ou no link que está na bio do Instagram. Olha só, essa semana ela é chamada de aquecimento justamente para que vocês possam se aquecer e se conectando ao universo da pedagogia sonora e, consequentemente, ao universo da educação infantil. Mas não da forma que vocês já estão conectadas. Pelo contrário, de uma outra forma, esse evento ele acontecerá para que você possa ter as suas dúvidas sanadas e possa se sentir realizada frente aos pequenos da educação infantil. Como assim, Cris, realizada? Sabe aquela sensação de que você não está conseguindo engajar os pequenos, conquistar a atenção dos mesmos? Sabe aquela sensação de falta de novas atividades, brincadeiras, canções, estratégias e ferramentas lúdicas, brincantes e efetivas para poder se tornar um melhor profissional na educação infantil? Pois é, então a jornada da educação infantil ela acontecerá justamente para poder abraçá-lo, para que você possa sentir tranquilidade no dia a dia com os pequenos da educação infantil. Nós sabemos, enquanto educadores, que a nossa missão é contribuir com o processo educativo dos nossos pequenos que tanto amamos, mas embora tenhamos as formações, a faculdade, especializações, nós sabemos que o mundo vem passando por mudanças e, consequentemente, as nossas crianças também. Estamos numa era tecnológica, então é preciso se atualizar, é preciso aprender, se renovar, entender como que faz para adquirir novas formas de educar, com inteligência brincante, estratégias que utilizem muito da corporeidade, dos sons, mecanismos lúdicos, inteligentes, ligados ao brincar, para que dessa forma a criança entenda que no dia a dia ela está apenas brincando, mas você, educador, está educando com inteligência pedagógica, brincante, de forma muito eficiente e profunda. Então, como que vai estar sendo essa semana de aquecimento que antecede a jornada da educação infantil Um Novo Olhar? Hoje, nós teremos um pré-aquecimento. Será a reexibição de uma aula de criatividade que eu já ministrei aqui nas redes. Dessa forma, você começará a se sintonizar dentro do universo da criatividade, entendendo alguns elementos da pedagogia sonora, a forma que nós costumamos pensar educação infantil. E aí na quinta-feira, dia 25, daqui 2 dias, vocês de fato mergulharão no processo de aquecimento. Então hoje uma reexibição de uma super aula de criatividade na educação infantil. Vai ter dinâmica prática, uma brincadeira com objetos, para que vocês também já possam ir aprendendo e colocando em prática. Muitas reflexões diante desse tema de criatividade e educação infantil. E aí na quinta-feira, sim, um super aquecimento ao vivo, tudo o que você precisa saber para participar e vivenciar a jornada da educação infantil Um Novo Olhar, que acontecerá já na semana que vem. Então, aproveita também essa semana para ficar bem sintonizado e para divulgar o máximo possível para o maior número de pessoas, educadoras, educadores, professoras, auxiliares e todas as pessoas que forem ligadas às crianças da educação infantil. Afinal, o evento é gratuito e é importante que todo mundo possa se atualizar, se renovar, aprender um jeito novo de educar, para que muito mais crianças possam ser beneficiadas e tenham o seu processo educativo transformado numa via cada vez mais saudável, leve e
eficaz. Aperte o cinto da educação infantil, aproveite para dar o seu joinha, o seu curtir nessa live, nessa aula, também se inscreva no canal do YouTube, já coloca aqui no chat hashtag #SouPedagogiaSonora, aproveite o máximo possível esse pré-aquecimento, essa aula que já está tendo ligação com a live de aquecimento que acontecerá então daqui 2 dias, na quinta-feira, ao vivo, com todas e todos vocês. Boa aula! Boa noite! Tudo bem com vocês? Já vai colocando hashtag #SouPedagogiaSonora. Eu vi um camaleão. Você viu? Eu vi um camaleão azul, vermelho e amarelo, tão belo, azul, vermelho e amarelo, tão belo, eu vi um camaleão, eu vi um camaleão azul, vermelho e amarelo, tão belo, azul, vermelho e amarelo, tão belo. Cores primárias, eu vi um camaleão, eu vi cantando essa canção. Hey! Camaleão. Muito bem! Uma excelente noite para todas e todos vocês. Que alegria imensa estar novamente aqui em mais uma aula inédita aqui da Pedagogia Sonora, hoje com o tema da criatividade. E aí, de onde vocês são? Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Oh, coisa boa! Bom, então, a aula de hoje, aula recheada sobre esse tema, criatividade. Como trabalhar a criatividade na educação infantil? E aí, vocês têm alguma dificuldade? É simples trabalhar? Vamos estar falando um pouco sobre tudo isso na aula de hoje. Essa aula está imperdível. Por que eu resolvi falar sobre criatividade? Sempre chega inúmeras perguntas para a gente sobre esse tema, relatos sobre a dificuldade de pensar criatividade na educação infantil. Então, achei importantíssimo trazer essas reflexões e um pouco também da prática para que vocês já possam ir ficando sintonizadas a esses elementos agora, já no início de 2023. Então, de repente, acredito que essa aula pode te trazer alguns insights e potencializar a forma de você trabalhar a criatividade dos pequenos da educação infantil. Criatividade. A gente sabe que é por meio da criatividade que as crianças podem enxergar o mundo de forma inovadora, podem resolucionar problemas, podem enxergar a vida e as questões do dia a dia por um outro viés, por outras alternativas. Então é importantíssimo que nós possamos trabalhar criatividade com os pequenos. Nem sempre é fácil, porque eles são tão pequenos. Então, às vezes, as pessoas acham que trabalhar criatividade com os pequenos é mandá-la fazer uma super obra de arte, construir uma história e que tenha pé e cabeça para a linha de raciocínio do adulto, e não é bem assim. Então eu vou trazer alguns caminhos aqui para vocês, para que a gente possa ir se imaginando dentro do cotidiano com os pequenos, dentro da nossa realidade.
ok? Não da realidade do adulto, da nossa realidade enquanto educadora, educador, com os pequenos da educação infantil, ok? Dentro do universo deles, da forma que eles pensam e sentem o mundo, ok? Bom, a criatividade, ela é uma habilidade. Então, a gente precisa facilitar esse caminho, estimular a criatividade, porque ela vai ajudar na identidade dessa criança e também num desenvolvimento de resiliência, como disse agora há pouco, na hora de resolver conflitos do dia a dia, de diversas situações. A gente pensa criatividade no sentido de resiliência, porque uma pessoa criativa, ela não fica engessada numa ótica de solução. Porque se aquela solução não estiver mais à frente dela, se não for mais possível, ela vai poder usar a sua criatividade para pensar por outro ângulo, por outra perspectiva, utilizando outra ferramenta, outros recursos. Então, é imprescindível para a vida a criatividade. Então, eu vou trazer para vocês aqui 4 formas de estimular a criatividade das crianças na educação infantil. Vamos lá? 4 formas de estimular a criatividade das crianças na educação infantil. Uma delas, propor atividades de formas diferentes. A gente sabe da importância da rotina com os pequenos da educação infantil. É importante, eles se sentem seguros. Seguras, as crianças, é importantíssimo isso para que eles possam passar o dia a dia com muito mais tranquilidade, muito mais segurança na educadora, no educador, no espaço em que eles estão frequentando naquele momento. Mas é importante também que a gente traga as mesmas atividades de formas diferentes, para que não fique algo mecânico, para que ela possa mesmo perceber que existem outras possibilidades de viver, de fazer, de atuar, de sentir, de ser. Então, vou dar um exemplo, e vocês podem até escrever aqui, a partir do que eu estou falando, algumas ideias que vocês podem ter. Um desenho. A criança, normalmente, ela começa a desenhar o quê? Pelas laterais, é por cima? Vocês podem propor para ela desenhar de uma outra forma. Ou ela pode desenhar se ela é destra, propor para ela começar a desenhar, escrever, rabiscar com a mão esquerda. Ou hoje a pintura, ao invés de usar as mãozinhas no campo sensorial e molhar a folha de papel ao modo dela, vamos molhar os pés. Ah, mas é a mão que serve para desenhar. Não, vamos explorar outras possibilidades. Então, um pouco por esse caminho das mesmas atividades que a gente faz, sempre da gente poder adaptar e trazer outras possibilidades, para que a criança perceba, opa, uma coisa que eu já faço aqui com a professora, com o professor, com a tia, com o tio, há tanto tempo, e está vindo uma nova forma de eu fazer isso. Que legal, nunca tinha pensado nisso. Pode ser que a criança não verbalize isso, mas pode ser que ela sinta inconscientemente. Isso vai ser muito positivo para que abra esse campo criativo dentro do interior de cada criança. Outra forma de estimular a criatividade: deixar a criança buscar respostas. Evitar as soluções prontas. A gente precisa conduzir essas crianças, mas nós precisamos abrir um espaço para que elas também tenham autonomia de manifestar aquilo que elas estão sentindo, pensando diante de uma situação, de uma atividade. Ela precisa ter essa autonomia para poder se desenvolver da forma mais saudável possível. Então, por exemplo, vamos de novo para o campo do desenho. A criança tem ali uma nuvem e tem uma grama. Pode ser que algum professor diga: pega o lápis azul e o branco e pinta a nuvem de branco, ou pinta o céu de azul, pinta a grama de verde. E você pode fazer diferente, pode perguntar: olha,
aqui é uma grama. Que cor podemos pintar essa grama? Qual é a cor da grama? Porque não é porque a grama é verde que a criança precisa pintar de verde. A criança precisa estar com a imaginação aberta e para poder criar ao modo dela. E o momento propício para poder criar à vontade é a primeira infância. Quanto mais livre for, mais saudável, mais ela vai desenvolver as suas potencialidades e inteligências, seja qual for. Então, de repente, ela escolhe vermelho. E aí vai lá uma professora, um professor e fala, mas a grama não é vermelha. Não, não façam isso. Permitam que ela pinte essa grama de vermelho, porque ela está enxergando. Então, dentro desse campo imaginativo, tem muita poesia, licença poética, para poder ser e interpretar o mundo ao seu modo. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Por exemplo, se não tiver um desenho feito, se for com crianças ainda menores, tem lá o maternal, você pode fazer uma atividade pedindo para ela... Agora vamos todo mundo desenhar um leão. Poxa, para a gente o leão pode ser de uma complexidade enorme. Tem adulto que não sabe desenhar leão. Mas, de repente, o leão dessa criança pode ser, sabe o quê? Um risco, um risquinho, um rabisco. Olha, o que é isso? E ela pode te dizer, é um leão. Olha só que fantástico. Que lindo o seu leão. É isso? Então, é a tradução dela, é a expressão dela naquele momento de vida que ela se encontra. Então, vamos dar vazão para essa liberdade criativa, para que as crianças possam se expressar e se desenvolver, cada uma no tempo, cada uma em seu tempo, ao seu modo. Vamos lá, outra forma da gente estimular a criatividade dos pequenos, sempre responder às perguntas das crianças. Importantíssimo isso. Sempre, sempre, sempre. Tem muita gente acha que as crianças não têm coisas interessantes a perguntar e sempre terão coisas interessantes para perguntar. Elas estão naquela fase de desbravar o mundo, então elas perguntam muito. E para quem que elas vão perguntar? Para quem é a referência, o adulto que está ao lado. Então, não menospreze essas perguntas. Deem atenção a essas crianças. Tenham empatia pelo momento delas. E, às vezes, se a gente não souber a resposta, vocês podem procurar, buscar essas respostas junto com as crianças. Não tem problema, a gente não sabe tudo. E está tudo certo. Mas não deixar a criança com aquela pergunta. Então, olha, isso eu não sei. Vamos descobrir juntos? Ou eu vou procurar saber e eu te falo. Dependendo se for um tema que você acha que não é apropriado falar de determinada forma para a criança naquele momento, você responde do mesmo jeito. Mas você adapta o jeito de falar sobre aquilo. E pode ser de um jeito mais ingênuo, mais aveludado, mas traga sempre uma resposta para as crianças. Respondam as perguntas das crianças. Ali existe o grande tesouro da humanidade, do amor, da espontaneidade, da leveza. Tem tanta poesia nas perguntas e, às vezes, respostas das crianças. Falando em resposta, isso também é muito legal, de vocês perguntarem, às vezes, e direcionar essa pergunta para outra criança, para ver o que outra criança pode responder mediante essa pergunta da criança A, o que a criança B vai responder, também é um caminho muito interessante. E agora vamos quarta forma aqui de trabalhar a criatividade na educação infantil. Oferecer desafios diversos. É importantíssimo a gente sempre oferecer gamas de desafios. Então, pode ser nesse campo do desenho, pode ser uma brincadeira que tem uma atividade e ela tem que tentar desvendar aquilo. Quando a gente fala, por exemplo, de bebês, de maternais, a gente vai para um outro campo, que de repente é só pegar uma pecinha e ela tentar colocar dentro, um triângulo dentro da onde tem outro desenho, um espaço para colocar o triângulo. Ou o desafio pode ser ela palpar um objeto que esteja apto para aquela fase. Então, a gente não pode entender desafio como algo complexo, apenas como algo complexo para nós.
porque cada criança terá a sua complexidade naquele momento. Então, para uma criança de bebê, ela tem um tipo de complexidade, para os maternais, uma outra, e assim sucessivamente, e assim por diante. Então, ofereça sempre desafios diversos. Uma vez, eu contei uma história para os meus aluninhos, para as minhas crianças, e eu disse para eles e para elas, na verdade, eu abri uma reflexão. Eram crianças, se eu não me engano, com crianças com maternais, verdade, fiz com todas as turmas, maternais, Jardim 1 e Jardim 2. E interessante, porque eu disse para eles, olha só, essa história que eu contei para vocês, alguém criou. Alguém teve que criar para essa história chegar até a gente. E se alguém criou, que tal da gente criar a nossa própria história? E elas acharam aquilo incrível. E aí, aquele ponto, eu tirei a minha linha de raciocínio de adulto e eu abri espaço para que elas pudessem criar ao modo delas. Para a gente, pode ser que não tenha pé nem cabeça. Para elas, tem muito sentido. Assim como a grama vermelha. E tá tudo certo. Então, eu dei um começo da história e eu pedi para cada criança continuar aquela história. E é óbvio que saíram, a gente finalizou com histórias extremamente engraçadas, muito engraçadas. E à medida que eu fui avançando as turmas, por exemplo, o Jardim 2, a história ela tinha uma elaboração dentro da linha de raciocínio do adulto muito maior do que as crianças do maternal, é óbvio. Então, para a nossa linha de raciocínio, a história do maternal era muito mais sem pé nem cabeça. Tá falando de uma cobra e do nada uma árvore, aparece um morcego e já sumiu esse personagem, entrou uma outra coisa, porque a mãe dele e deixou ele de castigo e coisas do cotidiano dele, sabe? Então, tá tudo certo. Dá espaço, dá liberdade para que eles possam criar. E à medida que depois que você constrói isso e conta para eles, eles começam a perceber, olha, eu que falei essa frase, eu que criei esse pedaço, eu que falei desse personagem. Isso é tão importante, tão rico, delas poderem perceber que foram úteis e que usaram sua criatividade para movimentar o mundo. As suas ações puderam mudar o que estava no entorno, que era a história. Houve um acontecimento mediante ao que elas estavam propondo. Então não era só a gente enfiando goela abaixo da criança, é também o espaço para que ela pudesse ter essa autonomia, esse espaço para ser criativa, ativa e colocar, expressar as suas opiniões, os seus pensamentos, o seu sentir, a sua identidade. Lindo, não é? Tomei uma aguinha, que coisa boa. Vou pegar 4 copos. Ok? Eu fiz essa brincadeira antes dessa aula. Ó, aqui. É inspirado em outra brincadeira que eu já tinha feito, eu não lembrava ela de cabeça, eu falei, eu vou criar aqui. Muito simples, tá? Vamos usar 4 copos. E vocês podem improvisar, não precisa pegar os copos agora, sair correndo, nada disso. Eu vou apenas mostrar para vocês uma possibilidade, ok? Vamos lá. É assim, ó. 4 copos pra brincar. 4 copos pra brincar. Agora eu tiro um. Quantos sobraram? A gente vai perguntar para as crianças. E aí? 3. Tem criança que pode dizer 2. Não sei, vamos contar juntos? Vamos ver se é 2 mesmo? 1, 2, 3. Opa, tiramos 1, sobrou 3. E aí? O que a gente está trabalhando de intencionalidade pedagógica com essa brincadeira, com essa canção? Já escreve aqui. 3 copos pra brincar. 3 copos pra brincar. E agora eu tiro um. Quantos sobraram? 2. Será que é 2 mesmo? Não é 3? Não é 4? Vamos contar? 1, 2. Muito bem.
Dois copos pra brincar. Dois copos pra brincar. E agora eu tiro um. Quantos sobraram, crianças? 10? Não, vamos contar? Um copo pra brincar. Um copo pra brincar. E agora eu tiro um. Quantos sobraram? Nenhum copo pra brincar. Nenhum copo pra brincar. E agora só me resta abraçar. Muito bem, e aí? O que a gente trabalhou nessa atividade? Já vai utilizando a sua criatividade, o seu olhar pedagógico da pedagogia sonora. A Ilza está dizendo que trabalhamos cores, exatamente. Eu não evidenciei as cores, mas a gente pode colocar de forma intencional as cores. Se você estiver trabalhando cores primárias, você pode deixar isso já prontinho nessa atividade. Quantidade, concentração, a Ilza disse. A Josélia disse subtração. Tá vendo só? Trabalhando conceitos matemáticos com as crianças da educação infantil através da brincadeira. Esse é o papel da pedagogia sonora. Olha só, que lindo. Quantidade, a Fernanda disse. Subtração, cores, ritmo. A Nilza disse subtração também, cores, memorização. Tá vendo só? Queridas do meu coração, queridos do meu coração, quantas coisas que dá para trabalhar. E usem e abusem da criatividade. Se não tiver copo, adapta. Utiliza outro objeto. Usa os dedos. 4 dedos para brincar. Pensei agora isso, ó. E agora eu tiro um. Tá vendo? 2, até nenhum dedo para brincar. E agora só me resta abraçar. Pronto, tá feita uma adaptação para fazer com os bebês, para fazer com crianças que ainda não têm essa pega tão firme de um determinado objeto. Dá para usar e abusar da criatividade. O jacaré não tem chulé. O jacaré não tem chulé. Mas tem uma boca bem enorme assim. Mas tem uma boca bem enorme assim. O jacaré não tem chulé. O jacaré não tem chulé. Mas tem uma boca bem enorme assim. Mas tem uma boca bem enorme assim. Assim! Não! Como que é o bocão do jacaré? Assim, aqui! Muito bem, então essa foi uma reexibição de uma aula de criatividade na educação infantil que ministrei há um tempo aqui nas redes sociais, para que você já possa ir se sintonizando ao universo da pedagogia sonora. Por que que hoje eu estou chamando de pré-aquecimento? Porque o verdadeiro aquecimento da Jornada da Educação Infantil Um Novo Olhar acontecerá daqui 2 dias, na quinta-feira, dia 25, às 20 horas. Essa aula, sim, será ao vivo e o nome é Tudo o que você precisa saber para participar, vivenciar a Jornada da Educação Infantil Um Novo Olhar. Então você não pode perder, divulga para todo mundo, para geral, mesmo. Se você ainda não está inscrito na jornada, que é um evento 100% online, 100% gratuito e pedagógico, é só clicar no link que está aqui na descrição dessa aula. O link também está na bio, na página inicial do Instagram. E se ainda assim você tiver dificuldades, pode chamar a minha equipe lá no Instagram, através do inbox, através do privado. Minha equipe terá o maior prazer de recebê-la e de ajudá-lo nesse processo de inscrição. Bom, então fique sintonizado aqui comigo para que essa família Pedagogia Sonora possa crescer cada vez mais. A Jornada da Educação Infantil se chama Um Novo Olhar justamente para que você possa se reciclar, se renovar.
E como disse no início dessa aula, para que você possa sentir uma tranquilidade no dia a dia com os seus pequenos da educação infantil. Ah, tá sentindo que tá faltando ferramentas, estratégias lúdicas e pedagógicas? Tá faltando recursos pedagógicos? Tá faltando habilidade para contar histórias, para criar, para imaginar? Tá faltando corporeidade, dinâmica? Tá faltando repertório? Não tá conseguindo captar e conquistar a atenção dos seus alunos, sejam bebês, maternais, jardins, crianças, as menores da educação infantil até as maiores? Tudo será esclarecido, você receberá toda a ajuda para que você possa se sentir tranquila frente a todas essas dificuldades que aparecem no seu dia a dia com os pequenos da educação infantil. Então, espero você no superaquecimento ao vivo da Jornada da Educação Infantil, que acontecerá nessa próxima quinta, dia 25, às 20 horas. E claro, espero você na grande Jornada da Educação Infantil, um novo olhar, um evento pedagógico realizado pela Pedagogia Sonora. Então, que acontecerá na semana que vem, nos dias 29 e 30 de maio, segunda e terça, e quinta-feira, dia 1º de junho, às 20 horas. Tem que se inscrever. Essa jornada vai ser esplêndida, muito conteúdo para que você possa viver essa transformação e transmitir esse processo de transformação para os seus pequenos, para que você possa se sentir feliz contribuindo com o processo educativo, saudável e efetivo das suas crianças da educação infantil. Um beijo no coração, se inscreve aqui na jornada, no link que está abaixo, curte essa aula, já aproveita para divulgar para geral e espero você no superaquecimento da Jornada da Educação Infantil, um novo olhar. Até quinta-feira, dia 25. Já vamos se aquecendo, vamos nos aquecendo. Até já! Simbora aprender um jeito novo de educar. Até quinta!